Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com a professora Tayla. E eu espero que vocês aí em casa estejam bem animados, porque hoje é o dia de nós praticar aí tudo que nós aprendemos até agora, ok? Então olhem aí na telinha o que nós vamos aprender hoje. Então hoje nós vamos realizar atividades envolvendo decomposição numérica, figuras planas e suas propriedades e fração. Olhem aí na telinha de vocês. Muito bem, crianças. Olha só que legal. Muito bem. Então, tudo isso foi o que nós já vimos nas aulas anteriores e hoje nós vamos praticar aí para vocês pôr em prática tudo que aprenderam, certo? Ótimo! Então, os materiais para a aula de hoje serão o lápis de vocês, a borracha e a atividade impressa, que foi lá em cima da atividade impressa de vocês escrito atividades para a aula complementar, certo? Então, peguem aí a atividade de vocês, se preparem para nós começarmos aqui a fazer essas atividades, ok? Muito bem! Então, vejam só, o nosso primeiro momento, crianças, será decomposição numérica. Olhem aí na telinha, muito bem. Então, vamos relembrar aí tudo que nós aprendemos nas aulas anteriores sobre decomposição numérica, certo? Então, vocês vão pegar agora essa atividade, certo? Então, vejam lá. Observem a tabela e decomponham os numerais de acordo com o que se pede. Então, nós temos ali o número. Vocês vão fazer a decomposição aditiva ali naquele espaço e no espaço ao lado, vocês vão fazer a decomposição aditiva e multiplicativa, que vocês já fizeram aqui com a professora, vocês lembram dessas atividades? Lembrem-se, crianças, que quando vocês fazem a decomposição, vocês têm mais de um jeito de fazer a decomposição. Vocês não precisam decompor o número inteiro, como vocês viram aqui com a professora. Certo? Utilize a estratégia que você preferir aí para fazer a decomposição desses números. E a professora já volta para fazer a correção. Para essa atividade, vocês vão ter 5 minutinhos para fazer e eu já volto para corrigir, ok? Podem começar.
crianças, conseguiram? Então olhem aí na telinha de vocês e vamos fazer a correção aqui junto com a professora? Então primeiro nós temos aquele primeiro número. Façam a leitura desse número para a professora. Ótimo, muito bem, 27.984. Observem que quando eu faço a leitura do número, eu já consigo perceber ali a ordem que cada número está ocupando, certo? 27 mil, perceberam? 984. Certo? Muito bem. Então, a decomposição aditiva. Vocês aí em casa poderiam ter realizado dessa maneira. 20 mil mais 7 mil mais 900 mais 80 mais 4, ok? Continue olhando aí na telinha de vocês. Muito bem, crianças. Então, fizeram dessa maneira? Não fizeram? Fizeram diferente? Não tem problema. Vocês têm possibilidade de realizar aqui essa decomposição de várias maneiras e a professora já vai mostrar para vocês, ok? Agora observem ali a decomposição aditiva e multiplicativa. Vocês poderiam ter realizado dessa maneira. 2 vezes 10 mil. Por quê? Porque o 2 ele está ocupando a ordem da dezena de milhar. Então, eu multiplico ele por 10 mil, que 10 mil é uma dezena de milhar, ok? Mais 7 vezes mil. Por quê? Porque o 7 está ocupando a unidade de milhar, ok? Mais 9 vezes 100, porque uma centena é igual a 100, então o 9 vai multiplicar o 100, mais 8 vezes 10, porque o 8 está ocupando a ordem da dezena, mais 4 vezes 1, porque o 4 está ocupando a ordem das unidades. Certo, crianças? Muito bem, fizeram desse jeito? Ótimo, perfeito. Agora vamos para o próximo número. Façam a leitura desse número para a professora. Isso mesmo, 71.243. Perfeito! E agora, vejam só como vocês poderiam ter feito a decomposição aditiva. Lembram que a professora falou que vocês poderiam realizar utilizando diferentes estratégias? Observem como a professora decompôs esse número agora. 71 mil mais 243 é uma das possibilidades que vocês poderiam ter feito aí em casa, certo? Se fizeram de outra maneira, se fizeram como o primeiro número ali, não tem problema, também está correto, ok? Muito bem. E a decomposição aditiva multiplicativa, vocês poderiam ter feito dessa maneira. 7 vezes 10 mil, mais 1 vezes 1000, mais 2 vezes 100, mais 4 vezes 10, mais 3 vezes 1. Certo, crianças? Muito bem. Então, vamos ali para corrigir o terceiro número. Façam a leitura primeiro desse número para a professora. Isso mesmo, 65.192. Muito bem, vejam só como vocês poderiam ter decomposto esse número. 60.100 mais 5.000 mais 92. Ok? Fizeram dessa maneira? Ótimo! Perfeito! Não fizeram como o do segundo exemplo ou do primeiro número ali, não tem problema, também está correto, certo? E poderiam ter feito dessa maneira a decomposição aditiva multiplicativa. 6 vezes o 10 mil, mais 5 vezes 1000, mais 1 vezes 100, mais 9 vezes 10, mais 2 vezes 1. Muito bem! Fizeram dessa maneira? Ótimo, parabéns! Agora o próximo número, crianças, leiam para a professora aí. Muito bem, 38.421, perfeito! Então, a nossa decomposição aditiva, vocês poderiam ter feito dessa maneira. 30.001 mais 8.400 mais 20. Estão vendo que são várias possibilidades? Ótimo!
E a decomposição aditiva multiplicativa vocês poderiam ter feito desta maneira. 38 vezes 1000 mais 421 vezes 1 também, que a professora explicou para vocês nas aulas anteriores, lembram? Com a máquina de números. Ótimo, perfeito, crianças. Então agora o último número, façam a leitura para a professora. Perfeito! 92.758. Muito bem! Vocês poderiam ter feito essa decomposição dessa maneira. 90.708 mais 2.050. Certo? Mas se vocês fizeram de outra maneira, não tem problema, também está correto. Tanto que na hora da soma, vocês têm um número inicial ali, que é o 92.758, ok? E a nossa decomposição aditiva multiplicativa, vocês também poderiam ter feito dessa maneira. 92 vezes 1000 mais 758 vezes 1. Ok, crianças? Ótimo! Então, conseguiram aí em casa? Perfeito! Parabéns! Estou muito orgulhosa de vocês. Então, agora vamos para a nossa próxima atividade, que é o nosso segundo momento da aula, que são as figuras planas e suas propriedades. Então, vocês vão pegar essa atividade agora. Então, a professora vai fazer a leitura aí com vocês. Observem a figura desenhada abaixo, composta por polígonos. Coloque dentro de cada um deles o número correspondente das propriedades citadas ao lado, de acordo com a propriedade de cada polígono. Então vejam ali, eu tenho ali o número 1, que tem algumas propriedades, o número 2 tem outra propriedade, o número 3 tem outra propriedade. Vocês vão identificar ali a figura de acordo com a propriedade e depois vão escrever ali o nome do polígono número 1, ali no número 1 e no espaço ao lado, o nome do polígono 2 ali no espaço ao lado e o nome do polígono número 3 ali embaixo, certo, crianças? Muito bem. Então, para essa atividade, vocês também terão 5 minutinhos e a professora já volta para fazer a correção. Podem começar.
bem, crianças? Conseguiram? Ótimo! Então vejam só, a professora agora vai conferir com vocês aí se vocês acertaram. Então vamos ler ali as propriedades do polígono número 1. Possui 4 lados iguais. Opa, será que vocês já sabem? Com 2 pares de lados paralelos. Eu lembro que eu mostrei para vocês isso na aula anterior. E tenho todos os ângulos retos. Já sabe qual é esse polígono? Olhem lá. 4 lados iguais. Opa, olhem só. 4 lados iguais. Isso mesmo, 2 pares de lados paralelos? Sim, todos os ângulos retos? Ótimo, encontramos ali o nosso primeiro polígono. Então, vou colocar ali dentro dele o número 1. Perfeito! Agora, nosso polígono número 2. Possui 3 lados iguais e 3 ângulos. Essa é muito fácil, não é mesmo? Tenho certeza que vocês aí acertaram bem rapidinho. Quem é ele? Ótimo, é esse mesmo. Como é o nome dele? Isso, já vamos corrigir ali com a professora, ver se vocês acertaram. E agora? Possui 4 lados. Opa, eu sei que esse polígono possui 4 lados. Não está dizendo para nós que tem todos os lados iguais. Tem 4 lados. Perfeito. Com 2 pares de lados paralelos e todos os ângulos retos. Olha ali, já encontrei. Vejam, 4 lados com 2 pares de lados paralelos, 2 maiores ali e 2 menores. Muito bem. E todos os ângulos retos encontramos ali. Então, vamos colocar o número 3. Acabou? Não, muito bem. Temos mais um ali, certo, crianças? Vocês viram esse? Ótimo, então também possui 4 lados com 2 pares de lados paralelos, 2 maiores ali, 2 menores e todos os ângulos retos. Então, também número 3. E aí, qual é o nome do número 1? Vocês sabem? O polígono que possui 4 lados iguais, com todos os ângulos retos, é o quadrado. Muito bem! E agora, o polígono que possui 3 lados iguais e 3 ângulos? Isso, o triângulo. Muito fácil! E o polígono que possui 4 lados, com 2 pares de lados paralelos, 2 maiores e 2 menores e todos os ângulos retos? Isso mesmo, o retângulo. Perfeito, crianças! Acertaram? Ótimo, muito bem. Se você não acertou, não tem problema. Pode arrumar, o que importa é seu esforço. Muito bem. Perfeito, então vamos para a próxima atividade? Então agora o nosso terceiro momento são as frações. Muito bem. Então vamos lá, crianças. Então vocês vão pegar essa atividade agora. Ok? Perfeito. Então agora vocês vão observar aí as frações, vão fazer a leitura de cada fração e vão pintar as figuras correspondentes às frações. Então vocês vão ver ali na letra A fração que você tem, quantas partes você vai pintar ali do todo, da figura inteira, ok? Para essa atividade vocês também vão ter aí 5 minutinhos para fazer, a professora já volta para fazer a correção, certo? Então, podem começar.
bem, crianças, conseguiram? Ótimo, muito bem. Então vamos ver a correção. Primeiro vejam aí a letra A com a professora. Será que vocês sabem fazer a leitura dessa fração? Falem para a professora. 2/3? Muito bem, parabéns! Então vejam aí, crianças, essa fração indica o quê? O número 3 indica o nosso denominador, que é quantas partes o meu inteiro ou a minha figura foi dividida. E o número 2, que está ali em cima, ele indica quantas partes eu vou pegar ali do meu inteiro. Então, vocês pintaram aí em casa 2 partes dessa figura? Perfeito, muito bem, parabéns! Então, vocês pintaram 2/3 da figura. Ótimo! Vamos ali para a letra B com a professora? Então, vejam só. Nós lemos 1/6. O número 6, que está embaixo, ele é o nosso denominador, que indica em quantas partes a nossa figura está dividida. Então, ela está dividida em 6 partes iguais. Ótimo! Das 6 partes iguais, nós vamos pintar uma. Então, o 1 que está em cima é o nosso numerador, que indica quantas partes eu vou pegar do meu inteiro. Nesse caso, eu vou pegar uma parte de 6. Muito bem, 1/6. Ótimo! Letra C. Essa fração eu leio 2/4. Muito bem. 4 é o nosso denominador, que indica em quantas partes a minha figura foi dividida. Então, ela foi dividida em 4 partes. E o número 2, ele é o nosso numerador, que indica quantas partes eu vou pintar ali do meu inteiro, da minha figura. Então, eu vou pintar 2. Muito bem! Pintaram aí em casa? Ótimo! E a nossa última figura, nós lemos 2/3.
décimos. Muito bem, o 10, ele é o nosso denominador, que indica que a nossa figura ela está dividida em 10 partes iguais. E o número 2 é o nosso numerador, que indica quantas partes eu vou pegar ali da minha figura. Então, eu vou pintar 2 partes das 10 partes ali. Então, eu leio 2 décimos, eu pintei 2 décimos da minha figura. Certo, crianças? Fizeram aí em casa, acertaram muito bem, vocês são muito espertos, estou muito orgulhosa. E agora nós vamos para a nossa última atividade. Então, vocês vão encontrar essa atividade que foi aí na folha de vocês. Então, observem. Complete o quadro de acordo com a parte que foi pintada em cada figura. Então, vocês vão observar ali a figura, vão representar com fração e depois vão representar como se lê. A professora acabou de fazer a leitura com vocês das frações anteriores, então vai ficar bem mais fácil para vocês, certo? Então, para essa atividade, vocês também vão ter 5 minutinhos e a professora já volta para fazer a correção. Podem começar.
bem, crianças, conseguiram? Então olhem aí na telinha de vocês, crianças, para nós fazer a correção agora. Então vamos lá. É a mesma atividade, a professora só deixou colorido. Então, como que nós representamos a primeira figura em fração? Então, lembrem, quantas partes a minha figura está dividida? Isso mesmo. Então, ela está dividida em 4 partes iguais. Das 4 partes, eu pintei uma. Então, observem lá como eu represento. 4. As 4 partes iguais é o nosso denominador, é o número que vai embaixo, que indica quantas partes a minha figura está dividida. E o número que está em cima representa quantas partes eu pintei. Então, e como eu leio essa fração? 1/4. Acertaram, crianças? Muito bem! Agora a nossa segunda figura. Essa segunda figura, ela está dividida em quantas partes iguais? Isso mesmo, em 5 partes iguais. Das 5 partes eu pintei uma. Ótimo, então observem ali. O nosso número 5, ele vai embaixo ali, porque ele representa quantas partes eu dividi a minha figura. E o número 1, ele vai em cima, porque ele indica quantas partes eu pintei ali da minha figura, ok? Como eu leio essa fração? 1/5. Perfeito, crianças. Nossa próxima figura, eu tenho uma figura que foi dividida em quantas partes iguais? 3, muito bem. Então eu sei que o 3 é o nosso denominador, que indica quantas partes ali a minha figura foi dividida. E quantas partes eu pintei? Uma, muito bem. Então veja, eu pintei uma parte de 3. Eu leio 1/3. Ok, crianças? E nossa última figura, muito fácil, não é mesmo? Eu tenho ali uma figura que foi dividida em 2 partes iguais, ou seja, ela foi dividida no meio, eu dividi a metade ali dessa figura. Então, ela foi dividida em 2 partes iguais, das 2 partes eu pintei uma. Muito bem, então o nosso denominador, que é o 2, ele indica quantas partes a minha figura foi dividida. E o meu numerador, que é o número 1, indica quantas partes eu peguei ali, quantas partes eu pintei da minha figura, certo? E eu leio 1/2, então eu pintei 1/2 ou pintei a metade da minha figura, certo? E aí, crianças, conseguiram fazer aí em casa? Muito fácil? Ótimo! Muito bem, mas se você não acertou, não tem problema. Pode falar aí com a professora de vocês, tirar todas as suas dúvidas, que o que importa é se esforçar e não ficar com dúvidas, ok? Já corrigiram aí, crianças? Muito bem! Então, vocês arrasaram, parabéns, estou muito orgulhosa de vocês, certo? Continuem assim, se esforçando e aprendendo, certo? Muito bem! Então, já estamos ficando por aqui, a professora vai ficando por aqui. Um grande beijo, um forte abraço e até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, crianças! Volta às aulas! O que cada um deve fazer para um retorno seguro? Use máscara. Mantenha o distanciamento. Lave bem as mãos. Ministério Público do Estado do Paraná. Conselho Tutelar. Vara da Infância e Juventude. Prefeitura de Ponta Grossa. Vem aí, formação humana, ensino religioso. Oi, Joca, tudo bem? Oi, professora, tudo bem? E você? Também. Preparado junto com o pessoal de casa para mais uma aula? Eu estou preparado e vocês, pessoal de casa, vamos lá! Vamos lá! Nós vamos continuar conversando sobre o que a gente viu na aula passada. Você lembra o que era? Eu não estava aqui, né? Porque eu estava assistindo lá da minha casa. Isso, quero ver se você assistiu. Eu vi a Amora, estava aqui, eu estava vendo a Amora. A Amora é linda demais. E daí eu vi que vocês estavam conversando sobre mitos. Muito bem. E falando dos mitos, nós vemos o tema da nossa aula, onde nós conversamos sobre os povos e o sagrado e seus mitos de origem.
E temos os objetivos: recordar o que é mito e mito de origem, relembrar os mitos de criação indígena e cristão e conhecer os mitos de origem nas perspectivas africana e hinduísta. Muito bem. Então vamos relembrar um pouquinho? Vamos. Mitos de origem, o que será que eles são? Eu lembro, Lembra um professora, pouquinho? que você explicou que os mitos, eles são histórias que foram criadas assim para explicar as coisas, assim, os acontecimentos assim da vida, sabe? Isso mesmo! São histórias contadas para explicar um acontecimento sobre a natureza e o homem. Então, quando as pessoas elas viam fenômenos da natureza, elas não tinham o entendimento que nós temos hoje. Então elas criavam essas histórias para poder explicar sobre tudo isso. Entendi. E essas histórias iam passando de geração em geração, muitas vezes sofrendo alguma alteração, mas a base dessas histórias foi sendo seguida. E cada pessoa foi escolhendo qual mais lhe representava. E esses mitos de origem, eles explicam como o mundo e todos os seres humanos passaram a existir. Todos os seres humanos, todos os seres com vida. E recordando lá na aula passada, nós vimos o deus Tupã, que ele moldou o homem de barro, soprando-lhe pelas narinas a vida, e deu ao homem o poder de criar e de destruir. Este mito é o mito indígena. Eu lembro, professora, desse mito que você contou na aula passada, né? Isso mesmo, nós tivemos a ajuda da professora Liz, né, com a contação de histórias. E em seguida, nós vimos o mito onde existe um Deus criador que criou o mundo em 7 dias. Do pó da terra fez o homem e da costela do homem criou a mulher. O mito cristão, né? Cristão, olha só. Eu lembro. E vamos conhecer outros mitos hoje? Vamos lá, eu tô animado porque eu gosto, sabe? Eu sou curioso, eu gosto de conhecer as coisas. Isso, e essas histórias são muito bonitas, muito curiosas, eu fico envolvem muita coisa, assim, né, sabe? gente? Isso nos leva a imaginar como será que foi naqueles dias, não é? É verdade. Para começar, nós vamos com o mito africano, onde Oxalá e Nanã criaram os seres humanos. E eu vou aqui para a mesa agora que eu trouxe alguns objetos para contar. Tá, eu vou prestar atenção. Vamos lá. Então, Olorum, que é o Deus Supremo, deu a missão para Oxalá de criar a humanidade. Então, Oxalá recebeu o saco da criação. E neste saco, ele tinha que utilizar para criar a humanidade. Então, como ele não tinha noção de como fazer, ele foi buscando alternativas. Ele tentou com o ar, mas toda vez que ele tentava moldar o ar saía, não tinha forma, não tinha como modelar. Então, ele foi para as pedras e foi tentando equilibrar uma na outra, mas elas nunca paravam da forma como ele queria. Escorregavam e não tinham uma forma. Sempre elas iam caindo e não conseguiam parar. Então ele buscou no ferro, mas o ferro é muito frio e o homem não ficaria bom sendo tão frio. Ao contrário, ele buscou o fogo. E no fogo, as chamas foram consumindo tudo que ele tentava fazer. Também não deu certo. Aí, buscando outras alternativas, ele lembrou da água. Foi lá na água, puxou a água com as mãos, mas elas escorriam. Cada vez que ele tentava, elas escorriam pelas suas mãos e também não tinham forma.
Então, Oxalá ficou pensando e pensando no que poderia fazer. Foi então que ele recebeu a ajuda de Nanã. Ela mergulhou nas profundezas de um lago e trouxe o barro para que pudesse ser moldado. No barro, eles conseguiram dar uma forma. E então, Olorum gostou dessa experiência, gostou do que eles tinham montado, e no homem de barro, ele soprou o sopro da vida. E então, criou a humanidade. Diferente esse também, né, Joca? É diferente, né? Do mito lá dos indígenas que a gente tinha visto, do mito também cristão, porque ele foi tentando, né, com vários elementos assim da natureza, né? Isso. E o que esses 3 mitos têm de igual? Você sabe me dizer? Igual? Esses 3 mitos têm uma coisa que eles usam que é igual nos 3 mitos. Que assim, é parecido nos 3? Eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei. É porque todos eles, no final, o homem foi criado assim da terra, né? Do barro. Muito bem. O mito... Eu reparei isso. Isso. No mito indígena, no mito cristão e no mito africano, o homem se formou através do barro. E para ser, né, para as pessoas terem e serem como elas são, os deuses sopraram a vida sobre o barro. E então se fez o homem, toda a humanidade. Voltando agora para o mito africano, nós vamos fazer a atividade. Vamos lá. Lá da folha de vocês. Você está com a sua aí? Eu tô. Então, todo mundo. Nós vamos observar o banco de palavras e vamos encontrar no caça-palavra os elementos que foram usados por Oxalá na tentativa de criar o homem, no mito de origem africana. Só as tentativas. Vocês vão ter 3 minutinhos. Certo.
Conseguiu, Joca? Eu acho que eu consegui. Eu achei as palavras. Achou todas elas? Pessoal de casa também? Vamos corrigir? Vamos. Então, olha lá. Ferro. Ali lá embaixo. embaixo. O ar. Lá em cima. O fogo. Lá mais embaixo. A água. Do está ladinho. em pé. E pedra. A pedra. Faltou uma coisa, né? Que é o que deu certo. Ai, eu sei. Faltou que deu certo. É. E agora? Vamos na outra atividade, então? Vamos. Vocês vão escrever no caderno o mito africano, lá no caderno de vocês, ou na folha de atividade mesmo, como o que deu certo. É a palavra com o nome do elemento que deu certo, O nome né? do elemento que deu certo. Escreve lá uma frase explicando qual foi o elemento que no mito africano a humanidade surgiu. Tá. Escreve uma frase no caderno ou na folha. Tá bom. E a humanidade foi criada a partir do Barro. barro. Nesses 3 mitos que nós vimos, aquilo que a prof conversou um pouquinho com você e com o pessoal de casa. Todos esses 3 mitos têm o barro como origem da humanidade. Agora, nós vamos conhecer um mito um pouco diferente, que não é muito conhecido aqui no Brasil, mas que a história dele é muito bonita também. E é do povo hindu. Que legal. Então, o mito hindu, para os indianos, no mito hindu, para quem segue, eles têm vários deuses. E esse deus que está representado aqui através dessa imagem é o deus Brahma. E foi ele que deu origem aos seres humanos, a toda a humanidade. Então, quando ele criou tudo que existe, ele decidiu dar à Terra habitantes que fossem criados dele mesmo. Então, através da sua boca, ele criou seu filho mais velho, o sacerdote. E assim, através de seu filho, foram vindos os outros sacerdotes. Já de seus braços surgiram os guerreiros. Das suas coxas surgiram os comerciantes e os agricultores. De seus pés, os mecânicos e os outros trabalhadores. Então, dele mesmo foram surgindo as diversas manifestações da humanidade, de seu próprio corpo. Ele foi retirando as pessoas, a humanidade. Este é o mito hindu. Diferente, né, Joca, esse? Nossa, professora, eu achei tão diferente, assim, legal, né? Ele foi tirando, assim, as pessoas da humanidade, assim, do corpo dele, né? Do corpo dele mesmo. Nossa. É um mito muito diferente do que nós estamos acostumados a ouvir, não é? Não, o homem não veio do barro, né? Não Igual veio do barro. Dos outros mitos, né? Veio do próprio corpo. Como é que é o nome dele mesmo? Do deus Brahma. Do deus Brahma. E também não foi pelo sopro da vida. São pedaços, né? A gente pode dizer assim, que são pedaços do Deus. Que ele foi retirando dele mesmo, porque ele queria que ele estivesse presente dentro de cada pessoa. Então, dele mesmo ele foi retirando. Que legal. Muito diferente. Bem interessante, né? Interessante também, achei. E aí nós temos as atividades deste mito agora. Vamos lá? Vamos. Lá na cruzadinha que vocês têm, vocês vão, conforme o mito de criação hindu, no qual o deus Brahma criou os primeiros seres humanos a partir de seu próprio corpo.
Observe o banco de palavras para encontrar as respostas. Então, vocês vão seguir ali as perguntinhas, as orientações para conseguir responder a cruzadinha. E daí vai procurando ali no quadrinho de palavras, né, professora? Isso, vai procurando. O que será que para cada um deles ele foi criando? E observa lá o banco de palavras. 4 minutinhos para essa atividade. Certo. fez, Joca? O pessoal de casa também conseguiu? É um pouquinho mais difícil esse, porque é bem diferente. É meio difícil, professora. Eu teve umas que eu não consegui. Eu deixei uma em branco. Ai, que vergonha. Não precisa ter vergonha, não. Agora a gente vai ver juntos. Né? Vamos corrigir e ver bem certinho o que foi surgindo. Certo. Então, as horizontais.
e as verticais. A gente vai vendo conforme forem vindo as perguntas. O que é, professora? Horizontal? Eu lembro que horizontal na aula, a gente pode dizer que são as deitadinhas, né? É igual o horizonte, né? O que fala horizonte, assim, quando lá quando a gente vê o tudo sol. retinho, assim. Isso! E vertical são as que estão em pé. Então ali a parte tem horizontal e a vertical. Nossa, professora, eu não tinha visto essa dica, eu tinha acertado aquela que eu não acredito, Joca. Então vamos lá com as dicas então, vamos lá? Vamos. De seus pés, criou os... Começa com a letra M. M. Vamos ver. M de mecânicos. Muito bem, mecânicos. E não pode esquecer ali do assentinho, né? Precisa pôr o acento. Chapéuzinho, né? Isso. Eu não lembro o nome desse acento. No banco de palavras está lá. Aí, depois, número 2. Agora a gente vai pular lá para a dica número 2. De seus braços criou os... Começa com a letra G. Com G. Ali, ó, guerreiros. Muito bem. Os guerreiros. Número 3. De sua boca. Da boca. Com a letra S. Dele lá, né? O filho dele. O sacerdote. O sacerdote. Aí, número 4. De suas coxas. Com a letra C. Eu não lembro esse. Comerciantes. E número 5, também de seus pés, ele criou os trabalhadores. E também das suas coxas, os agricultores. Olha só. Certinho para corrigir? Eu tô preenchendo aqui. Preencha aí, então, bem certinho as letrinhas. Essa atividade é bem importante a gente ter guardada ela depois para quando a gente quiser conhecer um pouquinho mais, recordar, né, de um mito tão diferente. É verdade. E agora, dos mitos de origem que a gente viu até agora, nós vamos fazer a brincadeira do jogo da memória. Você gosta? Eu gosto do jogo da memória. Então vamos lá. Pode começar. Eu vou escolher o número 8. Qual deus é esse? Você lembra? Esse é lá dos indígenas, né, professora? Muito bem. Lembra o nome dele? Começa com a letra T. É o Tupã. Isso! Aonde será que está o nome dele? Número 3. Não é, né? É o outro deus. É o deus lá do mito africano, esse, né? O né? africano, Oxalá. Agora é minha vez, quero ver. Número 1. O Deus Criador. Deus Criador. De qual mito? Esse é do mito cristão, né? Isso aí. E número 4. Número 4. Olha, esse é o de agora que a gente aprendeu, né? Por último. Do Deus Brahma. Que fez as pessoas do próprio corpo dele. Isso. Pode dizer. Eu vou escolher o número 5. Agora eu sei, é o Tupã, do mito indígena, no número 8. Exatamente. Isso! Olha só, deu certo. Deu certo. Agora quero ver se eu acerto um. Número 3. Oxalá. Número 6. Ixi, outro Deus. Eu já sei. Não acredito, Joca. Vai lá então, quero ver. Eu vou escolher o número 6. Que é o Deus Brahma, né? Isso aí. Do mito, como é que é o nome? Hindu. E daí eu vou escolher o número 4. Não acredito.
Acertei! Ah, eu preciso acertar um pelo menos. Agora, número 7. Deus Criador. Ah, essa eu sei. Número 1. Ah, essa tava fácil. Muito fácil. Mito de origem cristão. Mito de origem cristã, agora né? ficou fácil pra você terminar. Nossa, agora... Ai, eu só o 2 ou 3. Ah, eu quero 2 e quero 3. Ah, Oxalá. Do Oxalá, mito do mito africano. né? Muito bem. Que daí teve os elementos ali, né? Que nas legal. várias tentativas, não é? É. Isso aí. Então, nós alcançamos os nossos objetivos? Eu acho que alcançamos, professora. Nós recordamos o que é mito e mito de origem? Sim. Relembramos os mitos de criação indígena e cristão? Sim, também. E conhecemos os mitos de origem na perspectiva africana e hinduísta? Sim, também. Sim, também. Mais uma vez alcançamos nossos objetivos. Que bom, né? Então, temos um pensamento também, um pensamento do dia. As pessoas precisam se respeitar mais. Não precisa concordar ou aceitar, mas o respeito é fundamental. Esse é um personagem de gibi, a Mafalda. E quem criou esse personagem foi o Quino. E esta frase é uma frase muito importante porque a gente aprendeu tantas diferenças nos contos, nos mitos. E cada pessoa acredita no qual ela quiser. É verdade, né? Cada pessoa pode acreditar, né, professora, na sua religião e tem que respeitar, né, na crença de cada um. Sim, É. cada um acredita naquilo que quiser e nós temos que respeitar a opinião dos outros. E para isso nós lembramos da nossa frase. Você lê junto comigo? Vamos ler. Vamos lá. Juntos podemos construir um mundo mais humano. E com esta aula nós aprendemos um pouco mais sobre os mitos de origem. Existem muitos e muitos outros. Esse foi os que nós aprendemos agora, mas vocês podem fazer pesquisas também, conhecer. Tem muitos outros bem diferentes também. De várias outras religiões também, né, professora? Várias outras religiões, são muitas espalhadas pelo mundo inteiro. Então, um beijo para todos que estão em casa. É. Tchau, tchau, Joca. Tchau, professora. E até a mais. próxima. Até. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem? Professora Catarina aqui com vocês. E vocês estão vendo que hoje eu estou de bailarina? Bom, será que eu vim assim hoje por alguma ocasião especial? Vamos ver. Então, vamos ver aqui no slide que nós temos contação de história. Então, vocês viram que a prof hoje estava vestida de bailarina? Eu já fiz balé, eu fazia balé, eu não faço mais agora. Mas hoje eu estou vestida de bailarina aqui para dar uma aula bem legal para vocês. E vocês sabem como que é a roupa de bailarina? Então, começando pelo cabelo. Hoje eu estou de coque, tem algumas imagens de coque aqui, que as bailarinas usam para deixar o cabelo bem presinho. Vamos ver outras partes. Nós usamos colã, que ali parece um maiozinho, mas se chama colã, que é essa roupa que deixa dá mobilidade para a gente dançar. E também eu estou usando essa saia de tule que se chama titi. Ela tem um nome meio complicadinho, então algumas pessoas falam tutu, que é a maneira que se escreve, outras falam titi, e existem vários tipos de titi. Por exemplo, o titi romântico, que ele é caidinho e vai até o tornozelo. Esse que a prof está usando
é um titi semi-romântico, porque ele é parecido com o titi romântico, mas ele vai até o joelho, né? Então a gente chama ele de semi-romântico, ó. Aqui tem umas fotos da prof na sapatilha de ponta, que eu já vou mostrar daqui a pouco. E temos também o titi prato, que ele é bem armadinho, que parece um prato mesmo, ó, que nem tem aqui nas imagens com essas bailarinas. E lembrando, crianças, o titi, ele é uma roupa de balé, só que as bailarinas não usam ele todo dia. Ele é só para apresentações, então não é uma roupa que as bailarinas usam todo dia. Vamos ver mais algumas coisas aqui? Então, as bailarinas têm que ter música para dançar, não é mesmo? E as músicas são feitas de notas musicais. Cada nota musical tem um nome e tem um som. Vamos ver? Como dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Então essas são as notas musicais. Agora vamos para a bancada com a prof. Eu vou mostrar aqui as minhas sapatilhas. Então, nós temos diferentes tipos de sapatilha. Essa daqui, por exemplo, a gente chama de sapatilha de meia ponta, que é a que eu estou usando também. As bailarinas, elas andam muito com o calcanhar fora do chão, então aqui na sapatilha de meia ponta elas deixam só os dedos no chão. E essa daqui é preta, é feita de paninho, né? E também tem a rosa que a prof tá usando, tem feita de outros materiais, de couro, por exemplo. E essa aqui é a sapatilha de ponta. Então, ela é feita de cetim e essa parte durinha é de gesso. E as bailarinas, quando colocam a ponta, elas só ficam com a pontinha dos dedos no chão. Então, tem que ter bastante tempo de balé para usar a ponta. Tem que ter o pé bem forte. A prof já usou ponta, eu já dancei de ponta. Mas, como faz muito tempo que eu estou sem fazer balé, eu não vou colocar hoje, porque tem que estar com o pé bem forte para usar a ponta, né? Dói bastante o dedo. As bailarinas, elas colocam esparadrapo para proteger os dedos e também colocam a ponteira, ó. Eu tenho aqui duas ponteiras que são um protetor para o dedo. Essa é feita de silicone, tem de outros materiais também, de pano, essa é de silicone, que a bailarina coloca aqui nos dedos do pé para não machucar tanto o pé com a ponta, para proteger os dedos na sapatilha de ponta. Mas é muito bonita, não é a sapatilha de ponta? Eu acho muito bonita. Então, mas por que será que hoje a prof está vestida de bailarina e veio aqui falando de balé? Então, nós vamos recitar um poema. Lembra que nós já recitamos um poema uma vez? Que é o poema A Bailarina, de Cecília Meirelles. Vamos lá? A Bailarina, de Cecília Meirelles. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina com o corpo para lá e para cá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, roda, roda com os bracinhos pro ar e não fica tonta nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir, como as outras crianças. Então, gostaram do poema? Ah, é um poema muito lindo, não é? Então, vamos ler o poema. Eu queria saber, será que tem algum bailarino ou alguma bailarina assistindo a prof hoje?
Ah, com certeza que tem. Então, agora nós vamos ler o poema. Vocês perceberam ali que falava das notas musicais que nós vimos, falava dos gestos que a bailarina fazia, que ela girava, que ela subia na ponta do pé, não é? Então, agora nós vamos ler o poema. Acompanhem com a prof. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi, nem fá, mas inclina com o corpo para lá e para cá. Não conhece nem lá, nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar e não fica tonta, nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir, como as outras crianças. Muito bem, é muito lindo, né? Agora eu tenho uma surpresa para vocês. Quem vai recitar agora são vocês. Então, levantem do sofá, que ninguém consegue dançar sentado, né? Nós vamos dançar o poema, vocês viram que a prof estava dançando, né? E lembra o que não pode ter quando a gente vai recitar um poema? Isso, vergonha. Até porque quando vamos dançar, vamos em um palco, não podemos ter vergonha. Então, para recitar o poema, não podemos ter vergonha também, lembram? Vamos lá? Vai ficar bem bonito. Façam os gestos com a prof, que vai ficar bem bonitos. Tá bom? Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina com o corpo para lá e para cá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar e não fica tonta, nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir, como as outras crianças. Muito bem, palmas para vocês, arrasaram. Ó, agora vocês vão agradecer igual as bailarinas, muito bem, porque foram muito lindos. Então, crianças, eu quero dar parabéns a todos os bailarinos e bailarinas, porque ontem, 1º de setembro, foi o dia do bailarino. E eu também quero mandar um beijo para minha mãe Eliane, que está de aniversário hoje. Te amo, mãe! Obrigado pela aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!